Uma dúvida recorrente lá no Instagram é justamente por que que eu gosto de falar tanto do fluxo de caixa operacional e por que que eu não uso tanto o EBITDA. E eu quero explicar aqui de uma forma bem objetiva por que que eu gosto disso. Além disso, tecer uns comentários para você que está começando aí no mundo da análise, você que está querendo aperfeiçoar seus conhecimentos e ficar a par, né, sobre as diferenças que existem entre essas duas métricas e por que que o fluxo de caixa ele é mais fidedigno na hora de se usar um valuation do que propriamente o EBITDA, que pode ser manipulado. E já tivemos aí na história empresas que de uma forma errônea contabilizaram certas linhas de resultado no lugar errado, que impactou positivamente no momento para o EBITDA, mas acabou enganando aí os investidores mais desatentos e que gostavam bastante dessa métrica. Mas antes de tudo, a gente tem que entender o contexto, né? Que o EBITDA nunca vai ser igual ao fluxo de caixa operacional. Lembrando que a DFC, tá? A demonstração de fluxo de caixa, ela é dividida em três partes. Temos as atividades operacionais, de investimento e também de financiamento. Então, por exemplo, quando a gente fala de atividades operacionais, que é de fato o fluxo de caixa operacional, a gente está falando de tudo aquilo que engloba a operação em si, o coração do negócio, a essência daquela empresa. É o que ela está gerando com a atividade fim dela. Ah, Pedrão, mas a empresa tem um imobilizado, ela vendeu esse imobilizado, tá lá, entra na receita, na DRE, isso não vai impactar a DFC? Sim, impacta a DFC, mas não dentro do quadrante ali de atividades operacionais. O que vai impactar é a atividade de investimento, tá? Que é um outro quadrante dentro da DFC, mas a atividade operacional não é impactada pela venda de um imobilizado, como é impactado na DRE, e que por sua vez vai impactar o seu cálculo aí na hora de olhar para o EBITDA, de olhar para o EBIT. Mas vamos lá. O que eu quero explicar de antemão? Existem regimes na contabilidade, que é o quê? Regime de competência e regime de caixa. Como o próprio nome diz desse segundo, regime de caixa, ele demonstra tudo aquilo que entrou e saiu do caixa naquele período, tá? Então é a movimentação financeira, é tudo aquilo que está afetando o caixa da empresa. E claro, apesar de depreciação e amortização serem efeitos não caixa, elas estão lá representadas, porque em dado momento você vai precisar repor todo aquele equipamento que está sendo depreciado, certo? E o regime de competência, ele diz respeito ao quê? Justamente a tudo que aconteceu naquele período, independente do prazo, se foi à vista, se foi a prazo, independente da forma como é aquela despesa, mas se você tem conta de luz e você vendeu 1 milhão, mas vendeu a prazo em 36 meses, é indiferente. Vai tudo entrar na DRS, foi naquele período específico. Eu vou te vender esse celular e eu vou te vender ele por 5 mil. Beleza, 5 mil. Se eu for uma empresa, você vai comprar esse iPhone, você vai, sei lá, pagar em 12 vezes. Na minha DRE, eu vou reconhecer pelo celular 5 mil. Só que você dá uma entrada e financia o resto. Vamos dizer que seja assim. A entrada, ela vai estar no fluxo de caixa e os 5 mil vai estar na DRE, como receita. Só que esses 5 mil não entraram de fato. Mas eu vejo isso aonde? Na minha demonstração do fluxo de caixa. O que entrou? Mas eu comprei hoje, paguei 5, mas eu parcelei e a primeira é só daqui 30 dias. Eu tenho 5 mil, vamos dizer que o mês de fevereiro tenha fechado. Eu tenho 5 mil aqui, meu fluxo de caixa é zero. Daqui 30 dias que o meu fluxo de caixa vai reconhecer uma entrada referente à primeira parcela pela compra, no caso da visão da empresa, pela venda do celular. Então é mais ou menos essa diferenciação que você tem que ter na sua cabeça. O EBITDA é regime de competência, enquanto o fluxo de caixa é regime de caixa, tá? Mas lembre-se também do seguinte: todo regime de competência, a tendência é que ele vire caixa no futuro. Tá? No futuro breve é para virar caixa. Pode acontecer de ter uma inadimplência, pode acontecer do teu cliente virar um devedor, pode, mas a tendência é que o que você está reconhecendo como competência no futuro vire caixa,
beleza? É isso que você tem que ter em mente. E aí, com isso, tem um contexto bem interessante, que por que o EBITDA dele é tão famoso? Eu vejo como 2 pontos. Primeiro, lá na década de 70, 80, o M&A, né, as fusões e aquisições, começaram a bombar, começaram a emergir, e os investidores das empresas alavancadas, eles precisavam ali de um indicador rápido, né? Um indicador que medisse a dificuldade daquela empresa ou não, como é que estava a estrutura, se era sólida e tudo mais. E eles acabaram olhando ali para o EBITDA como uma medida rápida para se avaliar essa reestruturação financeira quando necessária. Então, o que aconteceu foi o seguinte, o EBITDA, ele é o quê? Ele é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Então, em tese, eu tenho o quê? Eu tenho uma geração de caixa, né? Uma aproximação, na verdade, da geração de caixa, que é medida ali para ver se de fato a empresa consegue ir bem, se ela consegue ter uma capacidade de pagar suas dívidas onerosas. Mas o grande problema é que ela pode ser manipulada, tá? Então imagina o seguinte, imagina que você tem aí uma empresa com uma dívida de 20 milhões e tem um EBITDA de 100 milhões, você vai ter um índice de cobertura na casa ali dos 5, né, que é o potencial de pagamento dessa dívida onerosa. Mas esse cálculo, tá, desse indicador de cobertura de juros que a gente chama, ele é um cálculo que é o EBIT dividido pela despesa com juros. Eu usei aqui dívida onerosa e tudo mais como a despesa com juros, mas é o EBIT. Até porque quando você também pegar uma DRE, você vai ver, você vai procurar, eu quero lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Não, você vai encontrar o lucro antes de impostos, antes de juros, impostos e pronto, né? E quando você soma a depreciação e a amortização a esse LAGIR, é onde de fato você encontra o EBITDA. Mas para esse exemplo aqui, tá? Para não confundir vocês, imagina essa situação. Dívida financeira de 20, EBITDA de 100, pego ali o EBITDA dividido por essa dívida, que no caso essa dívida, nesse exemplo bem simplista, está representando a despesa que aquela empresa tem com juros. E aí, a ideia era justamente para ajudar isso, principalmente em operações ali de leverage buyout, né? Leverage buyout, para quem não sabe, é uma operação onde você compra uma empresa, você tem pouco capital, mas você se alavanca. Ou seja, todo o teu funding, boa parte do teu funding, né, não todo, mas boa parte do teu funding, vamos botar aí 80%, 90%, é proveniente de dívida. Você com pouco capital, você pode conseguir o controle de uma companhia. Claro que tem, né, N mecanismos para isso, os private equity costumam utilizar em alguns casos, mas enfim, só mencionando aqui que o EBITDA, muito na área do M&A, né, do Merger and Acquisition e também nessas operações de leverage buyouts, é bem utilizado essa métrica. E o outro ponto que eu vejo o motivo do EBITDA ser tão famoso, ser protagonista na hora da análise, é porque a demonstração de fluxo de caixa só se tornou uma demonstração obrigatória a partir de 2008, depois que foi promulgada a Lei 11.638, eu acho, né? Dá uma procurada aí que eu acho que é essa, 11.638, que foi um ano antes, né, 2007, e em 2008 virou obrigatório. Até então as empresas não precisavam, não tinham obrigatoriedade de demonstrar o fluxo de caixa. Então era uma farra ali demonstrando o EBITDA até hoje, tá? A gente vê essa questão do EBITDA. E uma coisa que você tem que tomar cuidado, mas muito cuidado, é o famoso EBITDA ajustado. E geralmente as empresas gostam de colocar o EBITDA ajustado por alguma coisa, que é um malabarismo tão grande que às vezes você vai analisar, você se perde. E geralmente as empresas fazem isso quando o resultado foi pífio, tá? Quando o resultado não foi lá aquilo que se esperava, vem bem abaixo do consenso, ela sempre joga o EBITDA como protagonista. Perceba isso. Mas o ponto-chave dessa questão do ajustado é porque tem uma historinha bem interessante lá em 2002. Saudades quando éramos campeões. Mas era justamente de uma empresa americana de tecnologia, a WorldCom. E ela, de uma forma ali errônea, contabilizou 3,8 bilhões de dólares como despesa de capital. Sendo que, na verdade, todo esse montante
era uma despesa operacional. Quando você pega essa despesa operacional e você coloca ela como despesa de capital, o teu EBITDA sobe. Ou seja, você tem um EBITDA mentiroso, você tem um EBITDA que tá uma fortuna, você tirou 3 bilhões dele, o EBITDA tá nas alturas, você fala que empresa maravilhosa, isso que é um negócio, olha só, é isso que o investidor quer. E muita gente, óbvio, lá nos Estados Unidos, foi na onda, encheu a mão de dinheiro, só que quando começaram a olhar, a emoção passou, começaram a ver que a galera lá que gostava de olhar para o fluxo de caixa falava que aquilo estava errado, aí caiu a ficha. Então foi uma das maiores casos de fraude financeira lá nos Estados Unidos. Eu não contei da Enron, né? Que a Enron era um reconhecimento de receitas futuras que nem poderiam chegar a se concretizar. Tamanho era a estrutura ali de operação, né? Tinha, se eu não me engano, acho que era na Nigéria, eles tinham uma usina que nunca entrou em operação, eu não lembro, eu acho que era na Nigéria mesmo, mas nunca entrou em operação e gerava montanhas e montanhas de dinheiro, né? Dado essa antecipação de receita futura que entrava no presente e fazia com que a empresa tivesse resultados excepcionais. Mas, de fato, o que estava entrando de dinheiro na empresa, olhando para o fluxo de caixa, nada. Então, o caso da WorldCom foi bem emblemático porque mostra como que o EBITDA ele pode ser manipulado. Assim como no caso da Enron, você reconhecendo receita, você acaba fazendo o quê? Você infla o teu número. Então, você tem receita bruta, aí tem a dedução ali de impostos, descontos, aí chega na receita líquida. Quando você pega um balanço, é sempre a receita líquida. Aí você tem o custo de mercadoria, o custo de produto vendido, chega no lucro bruto, tem as despesas ali, aí chega no lucro operacional. E, cara, se você tem uma receita muito alta, isso impacta no teu lucro operacional, que é um operacional que de fato não existe. Quando você tira uma despesa operacional e coloca como uma despesa de caixa, você infla diretamente o teu lucro operacional. E eu lembrei agora também que o EBITDA ele tem uma outra limitação que é muito interessante, que, cara, se você já leu o livro de valuation do Damodaran, e ele sempre fala isso, né? O Damodaran é incrível que ele faz o valuation de uma página. Um dia eu ainda quero chegar lá, né? Porque meu valuation tem umas 6 abas aí. Mas o Damodaran ele usa bastante, né? Ele dá ênfase na projeção do capital de giro. E uma das limitações do EBITDA é justamente porque ele não considera o capital de giro. Então, assim, se uma empresa ela cresce muito, obviamente que ela vai ter um investimento mais alto. Ela vai precisar manter aquela operação, ela precisa manter saudável toda aquela estrutura para acompanhar esse crescimento. O EBITDA, ele exclui, né? Ele expurga isso do seu cálculo. Então, o EBITDA, ele é positivo para ser demonstrado por empresas que estão alavancadas. Se você usa puramente o EBITDA, você vai fazer uma modelagem, você vai criar uma projeção dos resultados da empresa, fazer seu valuation, e você usa o EBITDA, você está desconsiderando algo importantíssimo no quesito de perenidade daquele negócio, que é como que a empresa vai manter aquele crescimento. E você está excluindo algo importante, que é projetar o quanto que a empresa precisa de capital de giro para manter aquele nível de produção. E ao utilizar o fluxo de caixa operacional, nós temos aí uma métrica que é mais fiel, mais fidedigna na hora do valuation. Isso por quê? Porque justamente o fluxo de caixa operacional, né, ou como você vai encontrar aí, fluxo de caixa das atividades operacionais, ele indica o quanto que a empresa é capaz de gerar com aquela operação, se ela consegue manter o seu crescimento, se ela necessita, né, na DFC como um todo, se ela necessita de financiamento externo, ou seja, pegar capital de terceiros. E como é que a empresa pode pegar capital de terceiros? Tem vídeo aqui no canal, ela pode fazer follow-on, ela pode pegar empréstimo, ela pode emitir debentures, enfim, uma série de instrumentos. A pergunta que muita gente se faz é, quando que eu devo usar EBITDA ou fluxo de caixa? Cara, os dois têm que ser usados na hora de você analisar, tá? Eles são complementares, não são excludentes. Até porque uma empresa ela pode efetuar a venda de um ativo, de um bem, por um valor muito alto. O comprador ele pode não ter a grana à vista, mas no momento que é realizado, né, fechado a venda, a empresa reconhece.
A empresa reconheceu lá na DRE aquela venda. Assim como pode existir empresa que tem um fluxo de caixa altíssimo, mas uma lucratividade pequena. Por quê? Porque essa empresa vai ter muito ativo fixo. Ativo fixo representa o quê? Representa depreciação alta. E por que eu não invisto em varejo alimentício? Justamente porque é uma receita muito boa, é uma receita excepcional, mas é uma lucratividade baixa, né? Você vê também um fluxo de caixa muito expressivo, mas você vai olhar a margem 3, 4%, né? É um negócio também que briga por preço, não me agrada muito. E, cara, existem outras varejistas também que é assim. A Renner é do varejo, né? Tá no vestuário, mas por que ela se destaca? Porque a Renner é quase um banco. A Renner, ela ganha muito com o resultado financeiro. Então isso impacta, isso faz com que ela tenha ali os seus bilhões de lucro, e você pega outras empresas de vestuário, elas estão sofrendo para chegar nos 300 milhões, 400 milhões de lucro. E eu costumo dizer que quando você vai fazer ali um valuation, quando você coloca, né, a sua taxa de desconto lá em cima, você é pessimista e coloca o teu capital de giro lá nas alturas, isso é até legal. Por quê? Porque você pode estar colocando isso lá para cima, mas ainda assim você vai chegar vamos dizer, num target, né, num preço-alvo razoável. O problema é quando você negligencia um capital de giro, o problema é quando você coloca uma premissa muito lá embaixo e aí o teu preço-alvo explode, você fica emocionado, você fala, caralho, vai subir 90%, então não é bem assim, né? É mais fácil você ser pessimista no valuation do que você ser extremamente otimista. Então você tem que ter em consideração o seguinte: o EBITDA não substitui o fluxo de caixa operacional. Porque muita gente faz essa associação, né? O fluxo de caixa vai ser igual ao EBITDA. Nunca vai ser, nunca vai ser, né? Então, você tem que ter em mente o seguinte: o EBITDA não substitui o fluxo de caixa. EBITDA não leva em consideração capital de giro, que é algo importantíssimo na hora de você criar uma projeção. Então você precisa ter essa noção, né? O EBITDA não tem um CAPEX, não leva em consideração. Tem que ter em consideração CAPEX, porque empresas precisam investir. Então imagina um outro exemplo, né? Até que foge dessa seara. Se você tem uma empresa que ela tem um CAPEX menor do que a depreciação e amortização, de duas uma. Ou essa empresa, ela tá gigante, né? Uma empresa grandona, não sabe o que fazer, não pode crescer por questões regulatórias, o CAD não deixa e tudo mais, os órgãos reguladores. Ou simplesmente ela parou no tempo. Tá? Porque ela está depreciando e a reposição dela, o CAPEX, né, o investimento que ela faz, está menor. Mas e a empresa que tem um CAPEX maior do que a depreciação e amortização? Ela pode estar crescendo, ela pode estar expandindo. Então, são, vamos dizer, detalhes, né, confrontações de indicadores que você começa a fazer e perguntas começam a surgir. É muito melhor você fazer essas confrontações, CAPEX, pela depreciação e amortização, olhar o EBITDA e ver como que está o fluxo de caixa. Tem estudos interessantes, inclusive, você jogar aí no Google Scholar EBITDA, fluxo de caixa, você vai encontrar estudos de correlação entre as duas. E você vai ver que em certos períodos, a gente teve Petrobras em 2020, onde o fluxo de caixa ele tem suas oscilações, só que são menores do que o EBITDA. Teve ali, se eu não me engano, acho que foi junho ou julho de 2020, o fluxo de caixa da Petrobras estava assim, o EBITDA tinha uma barriga para baixo antes de subir. Então, essas correlações são interessantes. Uma despesa não recorrente bota lá para baixo, uma receita não recorrente joga o EBITDA lá para cima. Então você tem que ficar ligado nisso. Onde é que você pega isso daí? Olhando para o fluxo de caixa, confrontando o EBITDA com o fluxo de caixa. Claro, nunca vai bater, mas você sabe de fato o dinheiro entrou. Ou então você pode ter uma empresa que tem 1 bilhão ali para receber, só que passa 2 meses ela começa a ter dificuldade naquele recebimento, no fluxo de caixa, né? Tá capenga, tá caindo. Por que tá caindo? Por que não entrou? O que aconteceu? Cadê o comprador? Então você começa a ter umas perguntas, você começa a viajar, e aí é que fica maneiro a hora da análise. E o EBITDA, ele ignora depreciação e amortização. Já cansei de falar aqui nesse vídeo que você ignorar tem suas vantagens, tem suas desvantagens. A vantagem é que o quê? Você tem, de fato, um indicador maior. Eu sei, eu estou usando aqui minha operação, eu sei que está desgastando meu equipamento, mas eu quero saber o quanto que, de fato, é uma proxy da geração operacional aqui do meu negócio.
Só que você, apesar de depreciação e amortização não ter efeito caixa, ou seja, não é um dispêndio, não representa uma saída, ele precisa ser considerado. A receita, ela pode ser manipulada, né, não manipulada da forma criminalmente falando, né, na forma leviana de se fazer as coisas, mas pode ser uma venda não recorrente que impacta ali a DRE momentaneamente, que é um evento atípico, pode ter uma despesa, enfim, podem ter coisas ali que impactem e distorçam a tua visão acerca daquele ativo. E o outro ponto é que o EBITDA, ele é interessante, tá? Quando você vai analisar empresas que estão em setores muito focados ali em infraestrutura, tá? Então, por exemplo, você vai analisar uma Rumo da vida, né? Uma empresa, companhia férrea aí, e de logística, né? Só que, pô, tem toda aquela questão, tem concessões. Aqui, né, no Brasil ainda é bem fraco essa questão de ferrovia, né, mas lá fora, Estados Unidos, Japão, por exemplo, que as empresas elas constroem. Claro que tem um incentivo ali também governamental, tem um apoio de uma parceria público-privado, mas ela precisa de um payback maior. Ela tem que ter um payback mais longo. Então o EBITDA, ele ajuda e é legal justamente porque não leva em consideração aquela despesa, né? Então ele é legal de se olhar para esse tipo de segmento, para esse tipo de setor. E o fluxo de caixa é interessante porque você consegue individualmente avaliar de uma forma mais adequada aquele negócio, a geração de caixa daquela empresa naquela atividade. E aí você, pô, é interessante, um exercício muito bacana, pega fluxo de caixa operacional de, sei lá, setor de varejo, falamos muito de varejo aqui, setor de varejo, e compara o fluxo de caixa operacional das empresas de varejo aqui na B3. Cara, assim, é surpreendente, é legal você fazer esse tipo de associação. Eu citei no exemplo da WorldCom. Se você tem uma despesa operacional que é contabilizada como despesa de capital, isso bota o teu EBITDA lá para cima. Então, quando você encontra números muito bons, números fantásticos, a primeira coisa que você faz é desconfie. Se você não entende, não compreende como é que aquele número é formado, a melhor coisa a se fazer é não investir. Não coloque seu dinheiro naquilo que você não entende, naquilo... Pô, como é que esse número aqui, como é que esse EBITDA se formou? Como é que esse lucro se formou? Por que esse CAPEX é mais alto do que a média do setor? Pô, o setor tem 5 empresas, soma tudo, divide por 5, faz a média. Vê quais são as empresas que estão na média, convergindo, que está acima, que está abaixo. É um tipo de exercício que você tem que fazer com a mesma ênfase como se você fosse comprar um celular, uma geladeira, uma TV. E a diferença aqui é que, pô, você está colocando o teu dinheiro para usufruir no futuro. Então, é interessante olhar para a entrada e saída de recursos da empresa, olhe para o fluxo de caixa e aí você faz as confrontações que você achar melhor para a tua modelagem. Beleza? Espero ter sido sucinto aqui, eu sei que esse vídeo demorou bem mais do que eu gostaria, né? Acabei usando alguns exemplos e tomando um pouco mais de tempo do que havia planejado, mas enfim, deixo aqui minha opinião do porquê que eu gosto mais do fluxo de caixa, também contextualizando porquê que o EBITDA é mais protagonista do que o fluxo de caixa. Mas espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aqui o seu like, compartilha aí nas redes sociais, como eu disse, vai ajudar muito. Se você não for inscrito, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo.